Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Olá amigos, estamos aqui para gravar mais este programa, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Estamos hoje com a nossa querida amiga Anelise Hartmann Vargas, trabalhadora da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá na Tancredo Neves, né? Isso. E seja bem-vinda, minha querida irmã. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, seja bem-vindo. E o nosso assunto hoje vai versar sobre a família. Iniciamos então conversando com a nossa irmã Anelise, falando sobre família consanguínea e família espiritual. Nos explique isso, por favor. Bom, primeiro nós pensamos naquilo que Jesus falou há muito tempo atrás, naquela ocasião em que ele disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí ele diz que todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, é meu irmão, né? Perfeito. Demonstrando ali que a família espiritual é aquela com a qual nós nos sentimos unidos através do sentimento, através de profundos laços de afinidade que nós vamos construindo ao longo do tempo. O que é um pouco diferente da família consanguínea, sim, onde nós temos os nossos familiares com quem nós temos afinidade, ao mesmo tempo que dentro da família nós podemos ter aquelas situações de convivência com pessoas com quem nós não temos tanta afinidade. Então existe uma diferença entre a família consanguínea e a família espiritual. Perfeitamente. A formação da família terrestre é aleatória? De maneira nenhuma, ela é muito bem organizada, muito bem planejada no plano espiritual antes de nós reencarnarmos, né? Perfeito. Nós sabemos através da literatura espírita que quando nós estamos em condições de participar, nós opinamos, nós participamos desse momento tão importante da nossa vida, porque nós vamos nos reunir aqui no plano físico com aquelas pessoas com quem nós realmente precisamos conviver, com quem nós realmente precisamos ficar mais perto, de acordo com a nossa necessidade de crescimento. Muito bem. E que dizer daquela expressão que muitos jovens dizem: eu não pedi para nascer? Esse é um engano muito grande que muitas pessoas têm. É muito provável que essas pessoas que usam essa expressão, sim, foram as que mais pediram para nascer, né? Nós sabemos que muitos de nós pedimos muito para estarmos aqui no plano físico nesse momento, e nós pedimos sim aos nossos pais. Com certeza, nós não pedimos, nós imploramos, né, Anelise? Muito. Segundo a espiritualidade, né, a necessidade da reencarnação, ela é muito importante para todos os espíritos, né? Porque lá no plano espiritual nós fazemos a parte teórica e aqui a prática, né? E é bem diferente, né? É bem diferente. Exatamente. Existe um livro um desafio chamado Família, não sei se você já leu. Ainda não tive a oportunidade. É um livro maravilhoso, né, do Dr. Jalmino, se não me engano. É um livro que enfoca muito nessa parte espiritual, né, a formação da família. Eu, inclusive, recomendo aos irmãos, né, que queiram aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Quem são, segundo o Espiritismo, os nossos pais? Os nossos pais são aquelas pessoas com quem nós nos reunimos no plano espiritual e nós combinamos de formar uma família. Mas às vezes, quando nós não estamos em condições
de opinar, eles escolheram por nós. Então, em algumas ocasiões, os nossos pais são nossos benfeitores, são pessoas que escolheram vir ao mundo e nos ajudar, nos socorrer, nos auxiliar nas nossas dificuldades. Perfeito. Em ocasiões difíceis também, quando houveram situações difíceis no passado, eles também aproveitam a oportunidade que serve de resgate para eles e para nós. Perfeitamente. Então, a necessidade da reencarnação é esse aprimoramento, né, que nós precisamos fazer Todos rumo nós. à nossa evolução, né? Com certeza. Nós todos fomos criados iguais, né? Simples e ignorantes. Sim. Mas um dia o nosso destino é sermos espíritos angelicais, não é mesmo, Anelise? Com certeza. Então, E o aprendizado dentro da família é muito importante dentro desse contexto. Perfeitamente. É aí que se aparam as arestas, né? Com certeza. Causa das desavenças entre irmãos, pais e filhos. O que a doutrina espírita nos explica sobre isso? Sim, a doutrina espírita nos esclarece que, como nós já reencarnamos muitas vezes, nós também cometemos muitos equívocos. E nessa trajetória nós também prejudicamos às vezes muitas pessoas e também fomos prejudicados por elas. Quando nós ainda não conseguimos perdoar, nós somos reunidos também dentro da família para que a gente tenha a oportunidade de ficar mais perto dessas pessoas, de provar que nós somos capazes de sermos bons para essas pessoas, que nós temos a capacidade de amar. Então, é claro que os atritos vão acontecer, mas o desafio proposto para todos nós é superar. E aí o Espiritismo tem todo um apoio para nós, né? Nesse sentido, quando a gente se vê em dificuldades dentro da família. Perfeitamente. Então, realmente é uma oportunidade ímpar, né? Ser pai, ser mãe, né? Seria grandioso. Uma missão, né? Com certeza, uma missão, né? A missão dos pais de conduzir os seus filhos, conduzir eles bem, né? Como diz no Evangelho, que o pai e a mãe têm o compromisso de conduzir os seus filhos para Deus, né? Então é uma oportunidade grandiosa. O que você me diz do Evangelho no lar, minha amiga? Fundamental. Né? Fundamental. Porque ele aos poucos, vai nos trabalhando, vai nos trazendo grandes lições que nós temos a oportunidade de viver. E uma coisa que eu converso sempre dentro da minha família é que o Espiritismo é para você viver aquelas lições que estão ali. Elas estão para a gente se esforçar, para a gente viver, para a gente se adequar a elas e para a gente se adequar às leis divinas. Não é só um livro para achar bonito. Sim. Né? E por isso é tão importante quando nós podemos nos apoiar uns nos outros. E a família, o lar, possibilita isso, né? E o Evangelho no lar traz também a companhia dos benfeitores amigos que querem nos auxiliar nas nossas dificuldades. E eles aproveitam a ocasião, através da leitura, para nos intuir naquilo que nós mais precisamos. Certo. E qual a frequência que seria ideal para a gente fazer o Evangelho no lar? Olha, o ideal, eu penso que seria todos os dias. Mas o que a gente faz a termo de organização é uma vez na semana. Cada família escolhe um dia, um horário, se reúne, né, um horário em que todos têm condições de estar ali para aquela leitura, até porque isso facilita também a organização dos benfeitores que vão estar ali, contribuindo com aquela família. Então, cada família escolhe um dia, um horário, e faz a leitura e os comentários. Perfeitamente. Então é uma bênção muito grande, segundo a espiritualidade, né, Anelise? Esta oportunidade de fazer o Evangelho no lar, né? Faz com que, inclusive, os nossos vizinhos recebam, né, luz, recebam a harmonia, né, para as suas vidas, né, Anelise? É uma oportunidade que a gente tem de irradiar aquelas energias para todo o ambiente ali e de pensar também nos nossos familiares que estão longe, tanto aqueles que moram em outros lugares, como aqueles que já desencarnaram, que poderão receber o benefício das nossas preces também. Perfeitamente.
E com certeza, né, eles participam também desses encontros espiritualmente, né, Annelise? Sim, com certeza, eles aproveitam a ocasião para matar a saudade de nós. Isso. Né? Que é o que a gente quer, que é ficar perto das pessoas que a gente gosta. Exatamente, porque morte não existe, né? O que morre é apenas o corpo físico, né? A nossa essência é espiritual, né, Annelise? Isso é uma luz que o Espiritismo lança para nós, para a nossa vida, que tira a gente do desespero quando um ente querido morre. Porque você sabe que você talvez fique um tempo sem ver aquela pessoa cujo corpo morreu, mas que daqui a algum tempo você vai ter a oportunidade de reencontrar. E muitas vezes aquela pessoa está do teu lado, te abraçando e te dizendo: mãe, pai, meu filho, minha filha, eu estou aqui e eu estou bem. Isso. Né? Então é um esclarecimento sublime que o Espiritismo traz para nós através de muitas obras. Perfeitamente. Então é uma oportunidade ímpar, né? E recomendamos a todos os nossos ouvintes, né, que introduzam essa prática, né, esse serão evangélico em seus lares, né? Porque foi o próprio Cristo, né, que fez o primeiro evangelho no lar na casa de Pedro, né? Sim. Isso, convidou-os para refletir, né, para tornar a conversação mais alegre, né, mais iluminativa, né, para aquele lar, né? Então realmente é um convite maravilhoso para todos nós, né, Annelise? Por que razão pais sem condições financeiras têm trigêmeos ou mais? Que explicações teríamos para essa hipótese? Nós podemos pensar assim, a proximidade dos trigêmeos ajuda, em primeiro lugar, pensando assim, que eles tenham o apoio que eles precisam um do outro. Certo. Por isso que renascem juntos. Então, eles já renascem juntos. Junto com isso, a experiência da dificuldade material, mais um desafio a vencer. Então, quando eu penso na reencarnação, eu sempre penso naquilo que está no Livro dos Espíritos, onde, não me lembro a questão, mas onde eles dizem assim, que Deus sempre atende às nossas necessidades. Perfeito. E que são as nossas reais necessidades que são atendidas. Então, se esses espíritos nascem nessas condições, é porque eles precisam passar por essas experiências, o que vai demandar um maior sacrifício por parte dos pais. Perfeito. Que terão que fazer um esforço muito maior, é uma missão de sacrifício em benefício daqueles espíritos, ao mesmo tempo que serve de crescimento para todo o núcleo familiar. Perfeitamente. E a gente vê as pessoas, né, se comovem geralmente e a ajuda vem sempre, né? Às vezes chegam milhares de fraldas, né, para aqueles casais, né, que tiveram, vamos dizer, trigêmeos, né? É um socorro, né, para a família, com certeza. É uma ajuda muito bem-vinda, né? Perfeitamente. A escolha dos filhos se dá antes ou depois do nascimento dos pais? Se dá antes. Eu até poderia citar um exemplo. Sim. No livro Nosso Lar, quando a mãe do André Luiz relata para ele que vai reencarnar, sim, ela conta para ele: olha, meu filho, teu pai está numa região de sofrimento e eu vou reencarnar, ele vai reencarnar também, e nós vamos receber as duas mulheres que estão perseguindo ele com mais afinco, né? Que haviam sido amantes dele na reencarnação, naquela reencarnação. Então, ela fez a escolha de receber aquelas duas mulheres como suas filhas, né? Então, ali, e tem inúmeros outros exemplos, mas ali ficou bem claro isso, que os filhos foram escolhidos antes. Exato. Já vi relatos também na literatura espírita, quando um casal não quer receber um filho e aquele filho precisa renascer e eles se recusam, né, a ter a gestação e a ter os filhos. Então os benfeitores saem em busca de algum casal que os aceite receber. E aí essa escolha, nesse caso, é feita depois. Os pais já estão reencarnados e eles são chamados no plano espiritual, são esclarecidos acerca da situação. E os benfeitores perguntam se eles gostariam de receber aquele filho que não estava no planejamento reencarnatório. Sim. E aí vai do livre-arbítrio dessas pessoas decidirem se elas querem ou não.
E no caso deles aceitarem essa responsabilidade a mais, a espiritualidade vai dar todo o apoio que eles necessitam. Terminamos o primeiro bloco, né, do nosso programa, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Mas não saia daí, em 2 minutinhos estaremos de volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos reiniciando o segundo bloco do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E hoje estamos entrevistando a nossa querida amiga Anelise Hartmann Vargas, lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, da Tancredo Neves. E o nosso assunto está versando sobre família. Continuando então, Anelise, vamos querer saber, numa outra encarnação, pode acontecer a inversão de papéis? Se sim, por que razão? Muito bem. É possível nós pensarmos naqueles familiares nos nossos familiares que já desencarnaram. É possível, por exemplo, um avô que já desencarnou há muito tempo reencarnar como meu filho ou meu neto. E aí, nesse caso, vai acontecer uma inversão de papéis em virtude da necessidade que a pessoa tinha de reencarnar e de estar perto daqueles que são os seus afins. Perfeito. A outra ocasião é quando essa família toda já desencarnou, se reúne no plano espiritual e traça novos programas, novos objetivos para uma próxima reencarnação. Certo. Então, aqueles que têm necessidade mais imediata de reencarnar, geralmente são os que vêm primeiro, dependendo do que está sendo planejado. Cada situação é bem específica. Perfeito. E aí, nessa ocasião, pode acontecer sim daqueles que foram filhos nascerem primeiro, os pais virem depois e acontecer uma inversão de papéis, mas depende muito de cada situação. Perfeitamente. Cada necessidade, né? Cada família tem as suas necessidades que são diferentes, né? Com certeza. Por isso que esse planejamento ele é tão bem feito, porque ele vai... Os benfeitores vão nos ajudar e vão olhar para nós e ver que situações nós precisamos passar na vida, o que nós ainda precisamos aprender, em que ambiente nós precisamos estar inseridos para assimilar essas lições, né? Então, é um planejamento bem organizado para que a gente tenha aqui na Terra as oportunidades que a gente precisa. Perfeitamente. Inclusive, me ocorreu agora, Anelise, o livro Missionários da Luz, onde trata da reencarnação de Segismundo, né? Sim. Recomendamos, inclusive, aos nossos telespectadores que possam ler este livro, né? Que ele é muito importante, né? E ali explica tudo, né? Sobre como esse ser, né? O Segismundo veio ao mundo, né? É um processo muito bonito, né? Sim. Todo um trabalho bem estruturado, bem organizado. Isso. Ali aparece o que nós comentamos antes, ele pedindo para reencarnar. Perfeito. Né? Bem interessante, porque no início
os pais já tinham combinado que ele ia reencarnar, e quando ele se aproximou dos pais, o pai recuou, o pai ficou com medo quando sentiu a aproximação dele. Então foi feito todo um trabalho espiritual e ele veio novamente pedir para renascer. Exato. Então, como nós comentamos antes, esse é um livro que traz muitos exemplos acerca desse assunto que nós estamos conversando. Perfeitamente. Vamos falar um pouquinho sobre o filho adotivo. Ele é escolhido ao acaso ou estava na programação familiar? Penso que estava na programação familiar, né? Sim. Porque mesmo quando um casal decide adotar e ele vai, digamos assim, num lar de adoção, a pessoa que ele vai querer adotar é alguém com quem ele já tem algum vínculo. Por que aquela criança toca tanto o seu sentimento? Por que eu quero levar aquela criança para minha casa e não a outra? Sim. Então ali fica bem visível os laços anteriores de afeição. Perfeitamente. Né? Então, os estudos acerca da adoção mostram para nós que aquele espírito precisou renascer naquele outro lar em virtude até da genética que ele precisava ter e de algumas experiências pelas quais ele precisou passar, mas havia um momento em que nós combinamos de irmos lá receber ele e trazer ele para dentro da nossa casa, né, para dar seguimento ao seu processo de educação. Perfeitamente. Nada acontece por acaso, então, né, dona? Nunca, nunca. Dona Elise. Família nunca é por acaso. E nunca é a família errada. Não, ninguém Estamos cai sempre na família certa, né? Ninguém cai na família errada, porque Deus não erra o alvo, né? Deus não é perfeito em tudo o que faz. Então, cada um de nós se encontra inserido no ambiente em que precisa estar para progredir. Exatamente. O que os filhos herdam dos pais? Penso na genética, mas abrangendo um pouco mais a questão da educação que os pais têm condições de dar. Então, eu penso muito na família como um ambiente de trabalho. A gente sempre pensa no local de trabalho como um ambiente de trabalho, mas a família é um local de trabalho para a aquisição dos valores imortais. Então, o que o filho vai carregar consigo? Certo. Aquelas experiências, a educação, os exemplos de amor, né, os bons exemplos que eles precisavam assimilar, eles vão carregar consigo. Sim. Então não tem um ser humano, ele pode até se distanciar dos seus familiares, pode até ir morar longe, ir para uma outra cidade onde não tem nenhum familiar seu, sim, mas ele carrega a família junto, porque ele carrega a experiência, ele carrega a vivência que teve dentro daquele lar e nenhum de nós consegue se desvencilhar disso, porque isso é parte de nós aqui nesse mundo. Exatamente. Então a gente herda, claro, as características físicas, né? As físicas. Mas as morais é a aquisição de cada espírito, né? É através da experiência. Exatamente, o que a gente traz já de carga, né, kármica ou de outras encarnações, né? Porque no fundo cada um de nós é a herança de si mesmo. Exatamente. Né? Então o que a gente, é bem como você disse, o que a gente herda dos pais é a parte genética, né? Mas a bagagem é pessoal. Claro, mas é muito importante nesse sentido, né, a educação, né, os laços familiares, eles realmente vão fazer com que aquele ser seja reeducado, né, porque todos nós, né, já nascemos, vamos dizer, somos espíritos antiguíssimos, né? Sim. Então, cada renascimento, a gente tem a oportunidade de recomeçar, né, do zero. Mas a gente sabe que não é bem do zero, né? Porque a gente já traz a bagagem da gente, né? Claro que sim, até os 7 anos a criança está mais apta, né? A assimilar, né? Novas lições, novos ensinamentos, né? O próprio esquecimento do passado possibilita isso, né? Perfeito. E o fato da criança ser assim mais frágil também torna ela muito mais acessível à educação que ela precisa receber. Perfeitamente. Então, se os pais fizerem um esforço no sentido de educar aquele espírito, eles vão ter no futuro, né, os bons resultados que eles almejam. Exatamente. Então,
a criança deve ser educada ou reeducada desde o ventre da mãe, desde né? o ventre. Não precisamos esperar ela crescer, né, para começar a dar o rumo, né, o caminho certo. Tem que ser cedo, né? Desde pequenininho. Os antigos já diziam que é de pequeno que se torce o pepino, um ditado bem popular, comum, né? bem popular, mas é bem assim, porque é desde pequenininho que a gente orienta, que a gente mostra, que a gente fortalece o caráter daquele espírito. Correto. Perfeitamente. Anelise, vamos conversar um pouquinho sobre o atual momento da nossa Terra, né? Segundo a espiritualidade, o livro que do Divaldo nos fala, né, sobre a transição planetária, nós teremos nesse terceiro milênio uma nova oportunidade, né? O nosso planeta Terra, né, está passando por um novo patamar de provas e expiações para um mundo de regeneração. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre este momento que nós estamos vivendo. Esse é um momento muito importante para nós, enquanto humanidade. Pensando no contexto da família, nós percebemos que a família vem sofrendo profundas transformações. E quando nós olhamos de fora, parece que a instituição está falida, que a família virou uma instituição falida. Mas isso não é verdade, porque quando nós vamos observar, o que nós percebemos é que as pessoas estão tendo outros tipos de organização e que elas estão se reorganizando muito mais de acordo com as suas necessidades e de acordo com os seus afetos. Então, isso é bem importante porque também está trazendo uma oportunidade nova para essas pessoas. Até um tempo atrás, nós tínhamos, principalmente no Brasil, o modelo patriarcal. Esse modelo ainda existe, né? Ele ainda existe. Mas o que acontecia era quando aquela família não era feliz, ficava assim até todo mundo morrer e não havia nenhuma possibilidade de transformação. Sim. Então hoje as pessoas estão buscando outros caminhos, outras possibilidades. É claro que existem sempre os excessos que nós devemos evitar. Claro. Mas quem não estiver feliz tem a oportunidade de recomeçar sempre, né? Então, nesse momento do terceiro milênio em que nós estamos construindo um mundo de regeneração, o mundo de regeneração só existe com pessoas com sentimentos regenerados. Perfeito. Só existe a partir daquilo que nós estamos dispostos a viver dentro do nosso lar. Porque o mundo bagunçado lá fora é um reflexo do nosso mundo bagunçado por dentro, muitas vezes, né? Então, ao mesmo tempo, se nós quisermos que o mundo melhore, nós também precisamos melhorar. E não tem como isso acontecer sem passar por dentro da família. Porque as situações, nós temos dentro da família muitas situações difíceis ainda, de violência, de agressão, de revolta, que precisam ser modificadas para que saiam desse ambiente pessoas mais educadas, mais amorosas, mais fraternas e que estejam dispostas a viver dessa forma em sociedade. E assim, nós vamos construindo aos pouquinhos, através do nosso esforço e do nosso trabalho, nós vamos construindo um mundo melhor. Mas é um trabalho para todo um milênio, ele já começou. Sim. Né? Mas ele é um trabalho bem extenso. Exatamente. Essa transformação não se dará por um cataclisma, né? Ele vai ser, realmente, os espíritos vão desencarnando, né? Reencarnando, num processo sempre evolutivo, né? Sim. É muito importante nós pensarmos que cada um de nós está sendo chamado a fazer a sua parte. Perfeito. O que é a essência do Espiritismo? Você vai lá, assiste palestra, se você está sofrendo, vai no atendimento fraterno, se o espírito está sofrendo, ele vai na reunião mediúnica. E o que é dito, né, nesses momentos? Você vai receber todo o apoio que você precisa e você precisa fazer a sua parte. Então, é muito importante que nós, enquanto humanidade, nos conscientizemos disso, que cada um de nós precisa fazer a sua parte por um mundo melhor. Muito bom. Anelise, está chegando no final do nosso programa e eu deixo para as tuas últimas palavras. Eu retomo aquilo que eu disse, que a família é um lugar de trabalho,
é um local de aprendizado para as nossas aquisições para a vida imortal. Aquilo que nós conseguirmos consolidar ali dentro, nós vamos carregar para a vida imortal. Vão se tornar aqueles valores que nos vão fazer os espíritos de luz, que nós tanto gostaríamos de ser, né? Perfeitamente. E o lar nos dá, sim, essa oportunidade para todos nós. Muito bom. Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado a todos os nossos telespectadores e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô, saboreie nossos sábados e segundas sem carne.